Olha, temos aqui uma situação que deu bastante o que falar recentemente. A saída da deputada Carla Zambelli do Brasil. E, quase ao mesmo tempo, aquelas condenações bem pesadas, né? Relacionadas aos atos de 8 de janeiro. Exato. Assim, olhando de fora, pode parecer só mais uma briga política lá de Brasília, distante. Mas o material que a gente tem hoje, um artigo do Sérgio Botton Barcelos, ele propõe uma ligação mais profunda. Isso. Questionando o que esses eventos todos dizem sobre justiça e igualdade aqui para nós no dia a dia. Exatamente. A análise do Barcelos, ela funciona um pouco como um fio condutor, sabe? Ele pega esses dois pontos, a viagem da deputada e as sentenças, né, dos manifestantes, e argumenta que talvez eles não sejam tão desconectados assim. A ideia é a gente explorar um pouco como essa aparente diferença de tratamento que o texto aponta, como isso mexe com a percepção geral sobre, bom, se a balança da justiça pesa igual para todo mundo no Brasil, entende? Entendo. Vamos começar então pela viagem da Zambelli. O artigo descreve a coisa toda com uma imagem bem peculiar, né? Diz que ela fugiu igual a gente foge de ex em festa. Sim, é forte a imagem. É forte. Quer dizer, rápido, tentando passar meio despercebida. O texto menciona a rota dela: Itália, Argentina, Estados Unidos. Mesmo com questões legais pendentes aqui. E aí fica a pergunta no ar segundo a fonte. Como que não houve um impedimento? Pois é. Soa quase como aquela história de amarrar cachorro com linguiça, sabe? Uma facilidade que chama atenção. E é justamente essa facilidade aparente, né, que o artigo coloca em contraste direto com a dureza das penas aplicadas a alguns dos condenados pelo 8 de janeiro. A gente está falando de penas de 14 e 17 anos de reclusão. Nossa, O ponto central da análise é essa disparidade que se percebe. O texto coloca lado a lado essas situações e sugere que algumas figuras políticas, ele cita também o Daniel Silveira, o ex-presidente Bolsonaro, parecem navegar por um sistema, assim, diferente daquele aplicado aos outros indivíduos. É como se, naquela metáfora do futebol que o artigo usa, sabe, o VAR só funcionasse contra um time específico. Ou, sei lá, o árbitro fosse visto tomando café com a diretoria do time favorito antes do jogo decisivo. Fica essa impressão, né? ok, entendi a analogia. Mas aí vem a pergunta que não quer calar e que o próprio artigo levanta. O que isso, no fim das contas, impacta na vida do cidadão comum? Aquele que, sei lá, está mais preocupado com o preço dos legumes na feira do que com essas idas e vindas em Brasília. Como que essa percepção de tratamento desigual afeta o dia a dia? Então, é aí que a análise fica interessante. O argumento central do texto é que essa sensação de dois pesos, duas medidas, ela não é inofensiva, sabe? Ela vai criando uma percepção de que as regras do jogo são meio flexíveis para alguns, Ah, entendi. para quem tem poder ou conexões, né? Enquanto para a maioria das pessoas, a aplicação da lei é rígida, é imediata. O artigo até cita exemplos do cotidiano para ilustrar isso. Tipo o quê? Bom, ele fala: atrasou um boleto. Seu nome vai para o Serasa rapidinho. Uma ocupação de terra por necessidade. Geralmente o tratamento é bem severo. Aí, enquanto isso, a imagem que fica, segundo o texto, é de outras pessoas que teriam, né, atentado contra a democracia e estariam tirando selfie nos Estados Unidos. Hum, é uma comparação forte. É. E ele usa até a analogia da falha no serviço da Enel em São Paulo. O sistema parece falhar justamente para quem mais precisa, enquanto outros parecem seguir ilesos. Quer dizer, então, que a ideia que o artigo explora é que essa diferença de tratamento não é só uma questão legal, abstrata, mas que vira quase um privilégio na prática, é isso? Exatamente. O texto desenvolve essa linha. Quando a justiça parece operar de forma seletiva, a mensagem implícita, segundo essa análise, é bastante corrosiva, né? É como se dissesse, olha, as regras são diferentes se você é pobre, preto, periférico ou se você simplesmente não pertence ao círculo certo. Complicado. Muito. E o argumento é que essa percepção de seletividade vai minando a confiança nas instituições democráticas, sabe? Não se trataria apenas de casos isolados, mas talvez de um padrão que pode abalar a própria legitimidade do sistema de justiça aos olhos da população. Então, para a gente amarrar a ideia central do artigo,
Não estamos falando só de dramas políticos isolados lá em Brasília. Esses eventos, na visão apresentada no texto, eles funcionam como um espelho, né? Refletindo possíveis rachaduras na forma como a justiça é percebida e, talvez, aplicada. Isso tem um impacto real na confiança das pessoas. Isso mesmo. A expressão usada no texto é bem direta. Quando essa diferença fica tão evidente, é como se estivessem rindo da nossa cara com legenda. É, a expressão é essa. E a conclusão do artigo ela amarra essa preocupação de forma muito clara. Ele argumenta que uma justiça que perde a imparcialidade, ou que parece perder aos olhos do público, né, operando com esses pesos e medidas diferentes, ela corre um risco sério de perder sua base de sustentação, a sua legitimidade. Faz sentido. E a reflexão final que ele propõe usa aquela metáfora poderosa da deusa Temis, da justiça. Essa justiça seletiva transformaria a venda nos olhos dela, que é símbolo da imparcialidade, sabe, em um tapa-olho de pirata. Nossa! Em vez de cega para garantir a igualdade, ela se tornaria, nessa perspectiva da fonte, meio que cúmplice da desigualdade. Então fica a questão no ar, né? O que acontece com o tecido social quando essa crença fundamental na igualdade perante a lei começa a se esgarçar desse jeito?